Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. I accept your nomination for presidency of the United States. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. Como foi que ele conseguiu? Como essa pessoa que ninguém conhecia, um senador pelo estado de Illinois, conseguiu em apenas 4 anos se tornar o presidente dos Estados Unidos? Eu estava lá, em 27 de julho de 2007. Estava sentado num grande auditório na cidade de Boston, na Convenção Nacional do Partido Democrata, observando essa pessoa, Barack Obama, de quem eu nunca tinha ouvido falar. A maioria também eu desconhecia. Mas ele conseguiu porque praticou os 5 segredos dos maiores comunicadores do mundo. E este filme tem o objetivo de revelar estes 5 segredos, para que você possa alcançar o que você quiser em sua vida em termos de comunicação. Eu estudei durante décadas a arte e a ciência da comunicação, trabalhando com pessoas como Anthony Robbins. Tive o privilégio de ensinar primeiros-ministros, presidentes de empresas e até a princesa Diana. Lecionei e fiz palestras em 26 países. E passei 1 ano e meio pesquisando e analisando os 20 oradores mais admirados do século XX. No meu livro intitulado Palavras que Estremeceram o Mundo, 100 anos de discursos e eventos inesquecíveis. Analisei também os discursos de Barack Obama para a televisão e rádio, incluindo sua histórica aceitação como candidato na cidade de Denver, no Colorado. Meu fascínio por Barack Obama começou em 2004. E eu imediatamente disse a meus clientes e ao meu público em geral, através dos meus artigos, que Barack Obama seria eleito presidente em 2008, porque ele conhecia e usava os 5 segredos que serão revelados a seguir. E agora, os 5 segredos da comunicação, que levaram Barack Obama até a presidência. Vamos falar sobre o segredo número 1. Palavras, tom de voz e linguagem corporal. Como usar essas ferramentas tão fundamentais? Barack Obama é um exemplo fantástico disso. Primeiro, 7% da comunicação depende das palavras. É muito importante usá-las de modo certo. A primeira coisa sobre a escolha das palavras é usar uma linguagem direcionada aos sentidos, não uma linguagem abstrata. Eu vou ser bem específico a respeito. É só observarmos Barack Obama. Veja que bem no princípio do discurso, em vez de dizer meu pai cresceu no Quênia como uma pessoa pobre, ou que ele era pobre, ele disse: He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. Ele cresceu pastoreando cabras e sua escola era uma cabana com teto de zinco. Você observou? São palavras que apelam aos sentidos, muito mais poderosas que dizer que ele era pobre. O segundo ponto é fazer com que suas palavras sejam fáceis de entender. Usar palavras que todos possam sentir, em vez de termos difíceis. Muitas pessoas cometem esse erro. São tão craques, conhecem todo o jargão. Não faça isso, a menos que tenha certeza absoluta de que a audiência irá compreender. Barack Obama não usou um monte de termos difíceis ou jargão político, e todos podiam entender cada palavra que ele usou. And to those Americans whose support I have yet to earn. I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help, and I will be your president too. O ponto mais importante, o ponto incrivelmente mais poderoso, seja você um candidato ou um empresário, ou numa conversação com pessoas num jantar ou num drink na sexta-feira à noite, é contar histórias, em vez de despejar uma porção infindável de dados.
Às vezes temos pessoas que falam, 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 só com dados. É difícil compreender, mas a única frase que nunca foi falada, não importa o idioma ou o país, é mamãe ou papai, eu não quero que vocês me contem outra história. O que a criança geralmente diz, e que certamente você já notou, já deve ter ouvido de alguma criança, é: por favor, eu prometo que vou para a cama, só me conte mais uma história. Eu prometo que vou escovar os dentes, só me conte mais uma história. Isso porque os seres humanos estão neurologicamente programados para adorar, ficar fascinados pelas histórias. Conte histórias. Barack Obama conta uma história depois da outra e depois da outra. This election had many firsts and many stories that will be told for generations, but one that's on my mind tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She is a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election, except for one thing. Ann Nixon Cooper is 106 years old. She was born just a generation past slavery, a time when there were no cars on the road or planes in the sky, when someone like her couldn't vote for two reasons: because she was a woman and because of the color of her skin. And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America: the heartache and the hope, the struggle and the progress, the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: yes, we can. Isto é parte do seu poder, narrar casos e histórias num nível de profunda emoção. Bom, isso são só palavras e representam só 7%. Obama faz um ótimo trabalho nesta área, mas o tom de voz representa 38% de acordo com estudos realizados em 1968. Como você usa seu tom de voz? Barack Obama sabe usá-lo de modo brilhante e eu quero mostrar uma coisa para vocês que é mais importante sobre o tom de voz. Quantos de vocês já ouviram oradores sem variação, monótonos? E quando as coisas se tornam monótonas, elas não fluem bem. A gente acaba dormindo, ficando num estado hipnótico. O melhor é modular a sua voz. É exatamente variar a sua voz e torná-la mais interessante, um pouco diferente de um trecho para o outro. Quais são as maneiras de variar nosso tom de voz? Os grandes comunicadores variam de 3 maneiras. Você pode fazê-lo, é muito simples. Você pode variar pelo volume, às vezes falando alto. Olha, isso é muito importante, eu quero dizer para vocês. Desse jeito. Mas se for ainda um pouco mais importante, fale baixinho. Aqui tem algo muito importante. Note que quando você fala mais baixinho, é mais convincente do que quando você fala alto. Parece um pouco contra a lógica, mas veja como Barack Obama faz isso. I will send once more a message to those yearning faces beyond our shores that says, you matter to us. Your future is our future, and our moment is now. America, our moment is now. Segundo, veja que ele também varia a velocidade, às vezes rápido, blá, 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 e às vezes, quando é ainda mais importante, muito devagar. Me deixe repetir. Quanto mais devagar você se comunica, mais a sua audiência presta atenção. Contanto que haja variação. Não é somente devagar e nem só depressa. Vamos ver como Barack Obama varia a velocidade de sua voz. É muito convincente. The fundamentals we use to measure economic strength are whether we are living up to that fundamental promise that has made this country great. A promise that is the only reason I am standing here tonight. Because in the faces of those young veterans who come back from Iraq and Afghanistan, I see my grandfather, who signed up after Pearl Harbor, marched in Patton's army, and was rewarded by a grateful nation with the chance to go to college on the GI Bill. Em terceiro vem a modulação. Às vezes modulação alta, às vezes modulação baixa, variando para cima e para baixo. Há 3 modos de variar: o volume, alto e baixo, a velocidade rápida e devagar, e a modulação para cima e para baixo. Obama é um mestre nessas técnicas. I don't want to see that the oceans have risen a few more inches. The planet has reached a point of no return because we couldn't find a way to stop buying oil from dictators.
O segundo elemento é bastante fácil. Um dos modos de ajudar a variar a sua fala ou a sua comunicação é enfatizar. E veja que na tela eu escrevi de maneira curiosa. Eu escrevi separadamente ENFATIZAR. Esta é a maneira de destacar uma palavra ou uma frase. Se não enfatizar, não realçar as palavras, nada irá se projetar nas palavras multissílabas para diferenciar uma palavra da outra. Você então deve enfatizar. E você pode fazê-lo de duas maneiras. E Obama se sai muito bem em ambos os casos. O primeiro é enfatizar por palavras. Isto é realmente importante. It is also about what you, the people who love this country, the citizens of the United States of America, can do to change it. That's what this election is all about. Ou podemos enfatizar por sílabas. Isto é realmente importante. Isto é muito importante. Isto é fundamentalmente crítico. Veja como Barack Obama faz isto. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. And I won't just talk about how great teachers are. As president, I will reward them for their greatness by raising salaries and giving them more support. That's why I'm in this race. Enfatizar é como usar um marca-texto e dizer esta palavra, ou esta frase, ou esta sentença é realmente importante. E então as pessoas prestarão mais atenção. É muito simples. E a quarta parte, sobre o uso do tom de voz de modo bastante incisivo, é isto: a pausa. Não podemos ser grandes comunicadores sem usar a pausa. Veja Martin Luther King. Ele não disse, eu tenho um sonho que um dia este país... Não, ele disse, eu tenho um sonho. Pausa, pausa, pausa. Que um dia este país... E assim enfatizou recorrendo aos recursos do tom de voz. Mas ele sabia usar a pausa. E Barack Obama aprendeu com Martin Luther King e com grandes outros oradores. Veja como Barack Obama faz isso muito bem. A little less than 1 year from today, you will go into the voting booth and you will select the next president of the United States of America. But the question you're going to have to ask yourself when you caucus in January and you vote in November is, what's next for America? Ele faz as pausas para permitir que os ouvintes possam digerir o que está dizendo, porque quando falamos, não é sobre nós, pode ser uma pessoa, uma grande multidão, é sobre eles. E permitir que eles entendam, que absorvam, que assimilem, que sintam. É isto que faz de alguém um bom orador, e a utilização da pausa é uma parte importante. A próxima qualidade do tom de voz, que é muitas vezes ignorada, é a ressonância. A voz é um fantástico instrumento e nós a transmitimos como um violino fino e agudo, um violoncelo, que é intermediário, ou um contrabaixo, profundo, ressonante. É o que nós ouvimos de Walter Cronkite, Barbara Jordan e, é claro, Barry White. Isso exige um pouco de prática. E é por isso que apresentamos alguns exercícios bem específicos para que você possa aumentar o nível de ressonância de sua voz, para que você, com sua voz, possa moldar o mundo. A party that doesn't just focus on how to win, but why we should. A party that doesn't just offer change as a slogan, but real, meaningful change. Change that America can believe in. Agora vamos falar sobre a linguagem corporal. 7% da comunicação são palavras, 38% tom de voz e 55% linguagem corporal. Parece muito, mas veja o seguinte. A parte mais importante da linguagem corporal é a impressão visual que nós criamos quando falamos. Assim, se eu encolher os meus ombros e falar com vocês assim, falando deste modo, como algumas pessoas acanhadas,
a comunicação fica diferente e, é claro, eu fico menos conhecedor do assunto, menos convincente, menos competente. Eu sou exatamente a mesma pessoa, mas mudando a posição dos meus ombros daqui para aqui, eu causo uma impressão totalmente diferente. Vamos ver como Barack Obama, tal como Ronald Reagan, ou como Bill Clinton, ou mesmo como Franklin Roosevelt, numa cadeira de rodas, levantam os seus ombros. We must provide more ladders to success for young men who fall into lives of crime and despair. But we must also admit that programs alone can't replace parents. A linguagem corporal é tão fascinante. O corpo nunca mente. Eu espero que você se lembre disto. O corpo nunca mente. E o corpo sempre fala primeiro. Assim, se alguém fica deste modo, ou então se afasta, nós podemos supor, seja com o cônjuge, o filho ou um cliente, que nós os perdemos, que eles foram desligados, que estão completamente fechados. Existem inúmeros fatores que nos chamam a atenção, mas se você tiver a impressão de que a pessoa com quem está falando se desligou por causa da sua postura, faça alguma coisa, mude o assunto, se movimente, varie seu tom de voz, faça a ela uma pergunta. Perceba como Barack Obama está bem ligado com a plateia. E isto nos leva a um segundo ponto, que é o contato visual. Quando você se comunica com alguém e apenas pensa no que vai falar e não dá a mínima, não presta atenção nele, você não vai ser um bom comunicador, tanto ao falar para uma grande plateia ou para um só indivíduo. É o contato visual, porque toda a comunicação é sobre o quê? É sempre sobre a outra pessoa. As pessoas precisam desesperadamente ser reconhecidas e prestar atenção nelas com o seu contato visual fará com que elas sintam que você é o tipo de indivíduo com quem elas querem se comunicar, tanto numa situação pessoal como num ambiente de negócios. Bom, como num ambiente, digamos, num ambiente de negócios, como você chega num lugar e as pessoas olham para você e pensam, uau, essa pessoa tem alguma coisa para dizer. Falamos dos ombros, falamos do contato visual, você os faz sentir que tem alguma coisa importante para dizer. Existe algo mágico sobre os gestos. Agora, não faça desse jeito, porque assim só irá aborrecê-los. Faça deste modo. Procure ser, como eu sempre digo para os meus alunos, procure ser um pouco mais italiano, usar suas mãos, deixar fluir a energia. Mas veja, há uma diferença. E vamos ver como Barack Obama faz isso. Entre isto, gesticulando para cima, e gesticulando para baixo, para baixo, para baixo. Qual é o mais convincente? Qual impressiona melhor? Qual gesto comunica que você é alguém que o público precisa prestar atenção? É o gesto para baixo. Estamos literalmente plantando nossas palavras, nossa perspectiva, nosso conhecimento. Estamos plantando direto no chão. E as pessoas prestarão muito mais atenção em você. E você parecerá muito mais abalizado do que com os gestos para cima. Assim, nós estamos jogando fora. Não é importante. Enquanto assim, estamos plantando. Note também os gestos para os lados. Com os gestos laterais, parece que nós estamos jogando alguma coisa fora. Queremos parecer um jogador de basquete. Tudo está centrado no jogador. Tudo é centrado na jogada. Prefira os gestos entre os ombros, a área que nós chamamos a zona do poder. Para baixo e entre os ombros. Isto é o que mostra exatamente o seu equilíbrio e todo o seu poder. Veja como Barack Obama faz exatamente isto. We can make this election not about fear, but about the future. And that won't just be a Democratic victory. That will be an American victory. And that is a victory that America needs right now. Antes de abordarmos o segundo segredo, que é a mensagem incisiva e convincente, eu gostaria de mencionar uma coisa que possivelmente é o elemento mais importante que todo comunicador deveria aprender. E não tem nada a ver com a oratória. É a arte de ouvir. Os melhores comunicadores são os melhores ouvintes. E isso acontece quando falam para uma plateia ou para um só indivíduo. Mas por quê? Tudo se baseia na necessidade humana mais básica. Ser reconhecido, ser ouvido, ser visto. E se você estiver ouvindo alguém com quem estiver comunicando, seja o seu cônjuge, seu filho, seu chefe ou o seu cliente, você está comunicando não verbalmente, não pela linguagem corporal, que representa 55%, mas você deve comunicar que o seu interlocutor é importante. E ele também vai considerar você importante. Puxa vida, ele se importa comigo, então logo eu me importo com ele. Eu gosto dessa pessoa. Só pela sua atenção, só pela sua audição, há duas maneiras de ouvir. E a primeira eu chamo de PPR, pronto para retorquir.
Enquanto ouve, você vai processando a sua resposta, pensando em todas as coisas que pode responder para mostrar quão esperto você é e que seu ponto de vista é o mais importante. Isso não funciona. Nem na comunicação pessoal, nem no ambiente da empresa. Isso é muito importante. Os grandes comunicadores ouvem de um modo totalmente diferente. É o que eu chamo em latim de tábula rasa, ou seja, lousa apagada. 3 coisas diferentes estão acontecendo. Você absorve tudo o que recebe. Eu estou ouvindo você atentamente. Você é a pessoa mais importante do mundo. Todas as pessoas carismáticas fazem isto sem exceção. A segunda coisa a fazer é uma pausa para digerir a informação. A terceira etapa é corresponder. Então você só precisa juntar as 3 etapas. Eu estou ouvindo, digerindo e correspondendo ao mesmo tempo. E com esta atitude, o que é que eu estou comunicando? Que aquela é a pessoa mais importante do mundo e que ela merece 100% de atenção quando está falando. Então você processa a informação e dá sua resposta. Veja o caso de Barack Obama. Mas como isto se aplica num discurso? Você percebe que ele está se comunicando com a plateia e reagindo à plateia, quando eles estão rindo ou se manifestando. Ele vai absorvendo e focalizando com o contato visual em seus ouvintes. Ele fez. Eu estava lá no centro de convenções em Boston durante a Convenção Nacional dos Democratas. Ele fez todos os ouvintes se sentirem pessoas importantes, que estavam lá não para ouvi-lo falar como um político típico, mas que ele realmente se importava que todos entendessem e sentissem o que estava no seu coração. Muito convincente. Boa razão pela qual as pessoas estavam aplaudindo, não só na hora, mas pelos próximos 4 anos. Então, a linguagem corporal inclui um certo tipo de audição que permita ao interlocutor sentir que ele está sendo reconhecido a todo momento. É fundamental enfatizar o quanto isso é importante. Talvez a coisa mais importante sobre a linguagem corporal é aquela que melhor descreve a disciplina oriental. É típico das artes marciais e do Zen budismo. É o conceito de estar centrado. As palavras enviadas deste lugar têm um impacto maior. As palavras e tom de voz a partir deste lugar têm muito mais impacto. A postura, mesmo no momento de descanso, gera autoridade e impacto diretamente no âmago de todos os que estão assistindo. Barack Obama é o líder mais centrado da história americana. Os outros únicos líderes de sua estatura são Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, e Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia. E se tivéssemos um vídeo para confirmar o grande líder de Illinois, o alto e esguio Abraham Lincoln, provavelmente seria centrado em seu modo de comunicar. Agora, segredo número 2. Quando disser alguma coisa, diga de um modo, como já dissemos antes, que seja memorável. Como o pior dos medos é o medo em si. Eu tenho um sonho. Não pergunte o que o país pode fazer por você. Senhor Gorbachev, derrube este muro. Estas são mensagens incisivas e convincentes que englobam toda sorte de sensações e emoções. Todas essas coisas juntas. Então, antes de falar, imagine o que os ouvintes gostariam de levar junto com eles. Qual é a sua mensagem? For when we have faced down impossible odds, when we've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Este segredo é uma coisa muito simples e todos os grandes comunicadores, tanto individualmente como em grupo, o observam de um modo ou de outro. O segredo é: o que eu sinto, comunique isto. E o que é que eu quero? Assim, quando conversa com um amigo e começa aquela lenga-lenga, pare e pergunte: o que é que eu sinto? O que é que eu sinto agora? E, em segundo lugar, o que é que eu quero? Essas são as 2 coisas mais importantes que os bons comunicadores usam num contato pessoal ou junto com um grupo. Veja agora como Barack Obama faz isso. I don't want that future for my daughters. I don't want that future for your sons. I do not want that future
for America. It is that promise that's always set this country apart. That through hard work and sacrifice, each of us can pursue our individual dreams, but still come together as one American family to ensure that the next generation can pursue their dreams as well. Falando sobre sentimento, sobre a América, somos um único país. Não há estados azuis, nem estados vermelhos. Somos todos da América, uma mescla roxa. Esta é uma sensação, uma paixão pelo país. O que é que ele quer? Ele quer uma nação que reflita isto, a união, a junção dos povos, uma coloração única. E você pode fazer isto numa conversa com sua filha, com seu filho ou cônjuge. Em vez de ficar numa lenga-lenga, pare, peça tempo, o que é que você sente, o que é que você quer. E ao comunicar, compartilhe o que você sente e o que você quer. Vejamos como Barack Obama faz isso num contato macro, num contato bem mais amplo. Mas você pode fazer o mesmo na sua casa. Você pode tornar sua comunicação mais curta e muito mais direcionada. Esta é a mensagem incisiva e convincente. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. And together, we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Thank you. O segredo número 3 é o que eu chamo de continuum da comunicação eficaz. De um lado, nós não seremos muito eficazes. E do outro lado, seremos eficazes o tempo todo. O tempo todo. À esquerda estão aqueles que falam em, como num teatro. Falar em tal lugar. Tudo gira sobre eles. É uma comunicação muito cheia de ego. No meio, onde temos a maioria das pessoas, é a apresentação para. É tudo sobre informação. Deixe-me apresentar para você e ponto final. Uma das razões pelas quais as pessoas reagiram tão bem à fala de Barack Obama em seus discursos iniciais em 2004 e daí por diante é porque eles não sentem que ele está falando para eles. Eles têm a sensação de que ele está falando com eles. Este é um segredo incrivelmente sutil e poderoso de todos os grandes comunicadores. Ronald Reagan, John Kennedy e até Franklin Roosevelt. Quando fazia comunicação pelo rádio, ele não chamava de performance ao pé do fogo ou apresentação ao pé do fogo. Qual nome ele escolheu? Bate-papo ao pé do fogo. Transmitia a ideia de que eu estou incluindo você, nós todos estamos juntos, estamos batendo um papo. Fica muito mais divertido se você fizer assim. Analise todos os tipos de boas comunicações e verá que se você falar em, os ouvintes sentirão que você é muito falante ou apresentarão muita resistência. Ou você só apresenta um monte de informações, enquanto o que Barack Obama e outros grandes oradores fazem é vamos lá, vamos conversar só um pouquinho. Neurologicamente, as pessoas podem absorver uma conversa muito melhor do que uma apresentação ou uma atuação teatral. Já os oradores grandiosos como Martin Luther King ou Barack Obama vão ainda mais longe quando largam tudo e, por um instante, um breve momento, nós temos a sensação de que não há separação entre nós e eles. So I'm not worried about CEOs. I'm not worried about corporate lobbyists. I'm not worried about the drug companies or the oil companies or the insurance companies. They'll be fine. They're going to look out for themselves. I'm worried about the couple that's trying to figure out how they're going to retire. I'm worried about the family that's trying to figure out how they can save for their child's college education. I'm worried about the single mom that doesn't have health insurance. I'm worried about the guy who's worked in a plant for 20 years and suddenly sees his job shipped overseas.
That's who I'm worried about. And that's who I'm going to be fighting for and thinking about every single day that I'm in the White House. Observe. O que acontece aqui é uma relação completamente diferente. Não está falando em, ele não está falando para, ele está tendo uma conversação com. É Barack Obama dizendo, eu vou chegar aqui, eu vou ficar totalmente aberto, eu vou ouvir, vou me engajar, nós vamos criar um país melhor para mim e para todos. Segredo número 4. As 4 linguagens da comunicação. Se você falar só uma, será um péssimo comunicador. Se falar 2, será médio. Se falar 3, é muito bom. Se falar 4, você é um superstar carismático. Você deve estar apto a entrar no mundo do interlocutor e falar a língua dele, se pretende transmitir a sua mensagem. Assim, conseguirá falar com as pessoas o que pretende e fazer com que elas prestem atenção e respeitem você. E estas 4 linguagens são tão diferentes quanto o Swahili, português, espanhol, hebraico, alemão e japonês. Quais são essas 4 línguas? Muito simples. A linguagem visual, relacionada à parte visual do cérebro, a parte que processa a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, trilhões de ciclos. É a língua da energia e da excitação. Veja Robin Williams. Barack Obama, claramente, junto à multidão que ele atraiu durante a campanha, conseguiu fazer isto. Este é o segredo. Você transmite energia, você recebe energia. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. I've got news for them, too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who opposed the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. A segunda linguagem é chamada auditiva. A linguagem que consagrou Ronald Reagan foi essa. Ele podia pegar qualquer coisa que notasse, que observasse e conseguia transformá-la numa linguagem fácil de entender. É fácil de entender? Está tudo claro? Isto é que é tão importante para as pessoas auditivas. Elas precisam entender as palavras. That is the true genius of America. A faith in simple dreams. An insistence on small miracles. That we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm. That we can say what we think, write what we think without hearing a sudden knock on the door. That we can have an idea and start our own business without paying a bribe. A linguagem digital auditiva é bastante diferente da parte auditiva do cérebro. É a parte de Albert Einstein, é a parte de Bill Gates, é a substância, a profundidade, a riqueza de detalhes, porque algumas pessoas precisam disto. Nós não podemos ter credibilidade com muitas pessoas, a menos que tenhamos apoio desta parte do cérebro. Comprovar o que falamos, em vez de você dizer, bom, eu acho que não, apresente os fundamentos, os bons argumentos. Barack Obama faz isso de forma magistral. I'll invest $15 billion a year in energy efficiency and renewable sources of energy, like wind, solar, and biofuels, creating 5 million clean energy jobs over the next decade. Jobs that pay well and can never be outsourced. Mas a linguagem mais importante, a parte que todos nós nascemos com ela, mas que muita gente joga fora, que descarta, joga fora e acaba se livrando dela, é a parte sentimental e emocional. Nós a chamamos, na programação neurolinguística, de a linguagem sinestésica, o modo sinestésico.
É a parte que nos permite conectar com os filhos, o cônjuge, uma criança, com alguém no trabalho, ou no caso dos políticos, com a nossa plateia. I am not in this race to fulfill some long-held ambitions or because I believe it's somehow owed to me. I never expected to be here. I always knew this journey was improbable. I've never been on a journey that wasn't. I am running in this race because of what Dr. King called the fierce urgency of now. Because I believe that there's such a thing as being too late, and that hour is almost upon us. I don't want to wake up 4 years from now and find out that millions of Americans still lack health care because we couldn't take on the insurance industry. Compreender estas 4 linguagens é possivelmente a coisa mais importante que podemos fazer em nosso relacionamento, no relacionamento pessoal. Como eu disse, eu tive a grande honra de ser convidado ao Palácio de Kensington para orientar e assessorar a Princesa Diana. E ao conhecer a Princesa Diana e entender o seu relacionamento com o Príncipe Charles, para mim ficou óbvio que não haveria nenhum modo neste mundo em que essas 2 pessoas pudessem ter um relacionamento que funcionasse. E eu criei algo que denominei de a Síndrome da Princesa Diana e do Príncipe Charles. E isto lhe ajudará a entender o propósito. A princesa era brilhante na linguagem visual humana, era brilhante na linguagem sinestésica humana. Ela era idealista, visionária, entusiasmada, espontânea como uma criança. Esta é a parte visual. Ela também era muito sentimental, emotiva, sensível e muito vulnerável. Esta é a parte sinestésica. Mas seu marido, e isto descreve muitas situações domésticas, com pessoas que eu conheço em todo o mundo, não era visual e não era sinestésico. Pelo contrário, era um comunicador de 2 linguagens, mas das outras 2 linguagens, a auditiva, nítida, e a digital auditiva, voltadas para os dados e para os fatos. E assim, 2 pessoas, literalmente um comunicador com 2 linguagens, tentando um relacionamento com uma comunicadora de 2 linguagens, tentavam se entender, mas nenhuma das 2 linguagens se encaixavam, não davam certo. E, portanto, nenhuma comunicação real podia surgir. Resolvemos este problema desenvolvendo todas essas linguagens, para que possamos comunicar com qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, e as pessoas nos ouvirão. O 5º segredo, e o mais importante, como eu já havia dito a você no início, é toda vez que você falar, seja em casa ou no trabalho, percorra um caminho que seja realmente autêntico. E foi isto que fizeram Martin Luther King, John Kennedy, Ronald Reagan. Sempre que você falar, seja com uma pessoa ou com uma multidão, a mensagem deve mostrar que você quer fazer diferença neste mundo. Você quer fazer diferença no seu mundo ou no mundo deles. E tem que ser firme para isso. Mas como fazer isso? Como localizar? Como alguém como Barack Obama encontra aquela paixão que entusiasma uma plateia de 40, 50 ou 60 mil pessoas? Faça a si mesmo a pergunta certa. E ela não é o que eu pretendo dizer, ou o que eu devo dizer, ou o que eu preciso dizer. Porque isto está retirando todo o seu poder. Os grandes comunicadores fazem a si mesmos uma pergunta: o que é tão incrivelmente interessante sobre o que eu vou dizer? Você tem que estar entusiasmado para entusiasmar os demais. Você tem que estar inspirado para inspirar os demais. É tudo sobre eles. E você tem que acender aquela chama que está dentro de si.
É isto que faz Barack Obama e o que fizeram Martin Luther King, Ronald Reagan, John Kennedy, Franklin Roosevelt, Winston Churchill. Todos os grandes oradores acendem esta chama em seus discursos. I will never forget that the only reason that I'm standing here today is because somebody, somewhere, stood up for me when it was risky, stood up when it was hard, stood up when it wasn't popular. And because that somebody stood up, a few more stood up, and then a few thousand stood up, and then a few million stood up. And standing up with courage and clear purpose, they somehow managed to change the world. E este é o segredo. Esteja você comunicando uma coisa muito importante como o futuro do seu país ou algo tão, aparentemente tão insignificante como o que é que você vai pedir no jantar. A chave é ser autêntico, nunca mentir, sempre ser real, sempre ser honesto. O político fica vulnerável junto a um grande número de pessoas. Ele precisa ser autêntico e compartilhar sua paixão de um modo autêntico. Não pode manipular, não pode explorar as pessoas, porque isto pode funcionar uma ou duas vezes, mas não vai funcionar por um longo período. E é o mesmo na sua casa. Você deve ser completamente real e totalmente honesto. E isto nos remete ao segredo anterior, mensagem incisiva e convincente. O que eu estou sentindo? O que é que eu quero? Bom, eu não me sinto muito à vontade a respeito do que nós vamos fazer hoje à noite ou onde vamos passar nossas férias. O que eu quero realmente é ficar em casa, O que eu quero mesmo é ir ver um filme. É muito simples. É uma versão micro de um Barack Obama, ou um Martin Luther King, ou um Ronald Reagan, ou um John Kennedy. Falar a sua verdade autêntica para centenas, milhares ou centenas de milhares. Mas talvez a coisa mais importante a fazer seja sermos autênticos e compartilharmos nossa paixão. That's why I'm running Iowa. To give our children and grandchildren the same chances somebody gave me. That's why I'm running Democrats. To keep the American dream alive for those who still hunger for opportunity, who still thirst for equality. That's why I'm asking you to stand with me. That's why I'm asking you to caucus for me. That's why I'm asking you to stop settling for what the cynics say we have to accept. In this election, in this moment, let us reach for what we know is possible. A nation healed, a world repaired, an America that believes again. Thank you very much, everybody. Thank you. E a minha paixão nestes últimos 25 anos é compartilhar as coisas que encontrei em meus estudos de comunicação, de política e de psicologia com as pessoas para ajudá-las a comunicar para que possam concretizar os seus sonhos. Talvez você não pretenda ser presidente do seu país, mas eu posso lhe garantir que você espera mais da sua vida do que aquilo que você já tem, em termos de seu relacionamento, em termos de sua carreira. E o segredo, o caminho certo para tudo isso, e eu nunca vi outro tipo de solução, é mais efetivamente e autenticamente comunicar o que está dentro de si, no seu coração, na sua mente, a uma outra pessoa, a muitas outras pessoas. Barack Obama alcançou o sucesso que o consagrou porque soube comunicar, porque conseguiu fazer isto coerentemente, sob o microscópio de um país inteiro. E foi recompensado por isso. Você pode fazer o mesmo, e eu espero que, com este exemplo, não importa se concorda ou não com ele, você se inspire para usar alguns dos segredos que ele usou para alcançar o sucesso e então chegar à vitória, para que você possa fazer o mesmo e realizar os seus sonhos. Meu muito obrigado.
America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.